Graça e paz, meus amados irmãos. Eu não posso esconder a alegria, de estar aqui mais uma vez, junto com os irmãos. É sempre um momento muito prazeroso poder estar aqui com os irmãos. Eu trago um abraço da sua filha, Betesda, ali em Trobogi. Os irmãos precisam ir lá qualquer tempo, visitar, ver como é que as coisas estão acontecendo lá. E a igreja está caminhando, está caminhando, a igreja está feliz, está alegre, servindo com alegria. E nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha lá, uma manobra de navio, A gente está virando leme agora, para entrar no rumo lá na frente. É assim que o navio manobra, E Deus tem confirmado, esse esforço ali em Betesda. Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, e nós vamos ler justamente a nossa divisa, capítulo 9, versículo 10. Você que está em casa, está acompanhando através das redes sociais, também pode participar dessa leitura. E diz assim o texto: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Eu gostaria de ler esse mesmo versículo na linguagem de hoje. Achei muito interessante, na versão na linguagem de hoje, que diz assim: e Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem frutos, uma grande colheita, deem uma grande colheita, como resultado da vossa generosidade. Amém? Vamos orar, irmãos, vamos ficar de pé e vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento especial. Esse é um momento especial. Nós estamos aqui hoje prestando um culto a Deus, Nós já cantamos, já louvamos o Teu santo nome, já adoramos o Senhor, e agora queremos ouvir a voz do Senhor, falar aos nossos corações, nos ensinar, nos fazer refletir. Temos que sair daqui pensando, em tudo que será dito esta noite. Senhor, muitíssimo obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos juntos em adoração, em culto, Senhor, em reverência ao Teu nome, mais uma vez estarmos diante da Tua presença, rendidos aos Teus pés, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. E agora, Deus, nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações e nos ensina esta noite, para que saiamos daqui, Senhor Deus, reflexivos, pensantes, para que tenhamos, Senhor Deus, um novo olhar acerca daquilo que o Senhor nos mostra a cada dia, Pai Santo. Muito obrigado por tudo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. É tempo de colheita. Pode sentar. É tempo de colheita.
A gente não pode falar de colheita sem colheita ou resultado, como os irmãos, né, quiserem enxergar, mas a gente não pode falar de colheita ou resultado sem antes pensar na importância de semear, de lançar a semente, né? Os irmãos já tiveram a oportunidade de assistir Globo Rural, ver as notícias do agronegócio, as notícias do campo. Existe um tempo para plantar cada semente, né? Tem frutos que só dão em determinados momentos, determinados períodos, né, do ano. Existe até um tempo limite para se plantar uma determinada cultura, porque observando esses critérios que se determinará a colheita, a quantidade, a qualidade da colheita, a qualidade dos frutos que serão produzidos, né, por aquela semeadura. Então é importante entender que semear faz parte do nosso dia a dia. E aqui nesse texto, né, que fala da semente, fala de semear, né, dá semente ao que semeia, dá pão para o alimento, aumentará a sementeira. Esse texto, ele tem uma referência lá em Isaías, que o profeta também usa a mesma linguagem do campo, a mesma linguagem da agricultura, né? Semear, plantar, colher, tem a mesma linguagem. E Paulo usa essa expressão aqui na carta para esclarecer algumas situações, alguns ensinamentos. Ele começa o texto, nesse contexto aqui, dizendo, lá no versículo 6, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Meus amados, a importância, está aí a importância de semear, né? Quem planta muito, colhe muito. Os irmãos já devem ter ouvido nos jornais, né? A expectativa do agronegócio é aumentar a quantidade de hectares para plantar soja, para bater o recorde de grãos, e o Brasil, né, como celeiro do mundo, ele acaba atingindo essas metas, toda a colheita, né? Existe todo um critério para isso. E quando Paulo usa essa mesma ideia, né, dessa mesma ordem de semear e colher, ele está usando de uma forma genérica aqui nesse versículo, mas depois ele faz uma alusão, né, ao ato de contribuir. Contribua o que estiver proposto no seu coração, né, porque Deus ama aquele que dá com alegria, né? Hoje é tempo de colher. Nós iremos colher o quê? O que é que nós iremos colher nesse tempo? Aquilo que plantamos, aquilo que semeamos, né? E se a gente conseguir semear no tempo certo, na hora certa, na medida certa, lançar uma semente de qualidade na terra, esse fruto, essa colheita também será uma colheita de qualidade. Mas aqui fala não só da questão de contribuir, mas também traz uma reflexão sobre os nossos atos. Quando a gente pensa nesse tema, é tempo de colheita, a gente tem que pensar, devemos ter feito algo lá atrás que chegou até aqui. Fizemos o quê? Essa reflexão, ela precisa nos acompanhar,
a todo instante. Porque essa semeadura, ela acontece cotidianamente. Ela acontece a todo tempo, irmãos. Não é só quando a gente sai para o evangelismo, não é só quando a gente marca uma ação, né, da igreja, não é só isso, é a todo instante. Então eu tenho que pensar individualmente que tipo de semente eu estou lançando, eu estou semeando no meu dia a dia. Quais são os atos de generosidade que o texto fala aqui, aliás, na linguagem de hoje, né? Que fala, ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Então a gente precisa ficar atento no nosso dia a dia, porque isso vai acontecer a todo instante, a cada instante. E se a gente não estiver atento, não estiver sensível, né, à realidade que se apresenta, a gente não vai saber exatamente o momento em que nós semeamos, lançamos a semente. Então, está tanto relacionado ao ato de liberalidade, né? E a liberalidade agrada a Deus. Precisamos, essa liberalidade, ela está atrelada ao mundo espiritual, e isso agrada a Deus. A semente, ela nem sempre será e estará na roupagem do valor monetário. Essa é uma das sementes. É por isso que quando tem campanha de missões, o que é falado nas campanhas de missões? Se você puder ir, você contribui indo. Se você não puder ir, você contribui orando, né? E ainda tem uma outra forma de você contribuir, além de orando e indo, é liberando, liberalidade em dar. São sementes que nós estamos lançando, estamos semeando. E aí nós vamos colher em algum momento, ou nós colheremos em algum momento. Em algum momento terá feito essa colheita. Mas a gente só vai perceber isso se a gente tiver real noção do nosso tempo de semear. Às vezes a semente é lançada, nós semeamos e esquecemos. E de repente, lá na frente, alguém vai lembrar daquela semeadura. Alguém vai te fazer lembrar. Você lembra naquele dia que você deu aquela palavra, que você teve aquela ação, que você teve aquele ato de generosidade e que alcançou a minha vida, alcançou a vida de outra pessoa. Você fez um movimento e talvez nem tenha percebido a dimensão do impacto que causou na vida daquele, na minha vida, na vida daquele. E aí você só descobre depois. E aí quando você colhe esses frutos, ou você faz essa colheita, aí você vai entender, sim, foi naquele dia, foi naquele momento que eu semeei. O que é que acontece com tudo isso? Deus, Ele está pronto para fazer brotar em você, ou fazer brotar de você, esses frutos. Nós já aprendemos aqui, certa feita, que os frutos, eles são ações, eles não são resultados. Muita gente atrela frutos a algo palpável, como você sair por aqui pregando o evangelho, e prega o evangelho a 10 pessoas, 3 pessoas aceitam a Cristo, e aí vocês consideram que o fruto são essas 3 pessoas, né?
O fruto são as suas ações. São as suas ações. E aí, pensando nesse tema, essas 3 pessoas, aliás, essas 10 pessoas, elas fazem parte desse processo, que começa com a semente sendo lançada, e em algum momento terá colheita. Nesse caso, né, metafórico, né, 3 pessoas estão representando aí a colheita, aquela colheita quase que imediata, né? Mas as outras 7, a semente está ali lançada. E quantas vezes você já até falou de Jesus para alguém, ou até soube que alguém foi evangelizado, e passou tempo, épocas, e de repente você viu aquela pessoa com a Bíblia na mão, convertido, e você, olha, fulano de tal, aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. A sua semente foi lançada. Talvez você nem lembre, né? Talvez nem lembre, porque também não é, a ideia não é lembrar que semeou, né? Isso é uma coisa que acontece de uma forma tão, eu costumo dizer, sobrenatural, naturalmente. O sobrenatural acontece naturalmente. Você nem percebe, quando você está tão sensível a tudo que está acontecendo, à realidade, você age de uma forma, as suas ações, os seus atos de generosidade, elas produzem impactos, mudanças, transformações na vida das pessoas, e você sequer tem noção da dimensão. Você só é um instrumento nas mãos de Deus. E é essa proposta que o Senhor, Ele tem para nós, e Ele espera de cada um de nós. Então, esse tempo é um tempo de comemoração? É um tempo de celebração? Porque é um tempo da colheita. É um tempo em que você percebe que lá atrás, aquilo que você fez, produziu transformação na vida das pessoas. E quem são os agentes transformadores deste mundo? Somos nós, cada um de nós, que somos os semeadores. Somos os semeadores. Às vezes, esses frutos, essa colheita é feita até por outros. E algumas sementes que são lançadas de outros, somos nós que colhemos. Uma vez, nas minhas indagações, né, lá novinho na fé, eu perguntei a um dos meus discipuladores, né? Viu aquele questionamento: será que aquela pessoa, ela aceitou a Cristo mesmo? Ela estava num estado tão, assim, tão deplorável. Aí essa pessoa respondeu: olhe, uns plantam e outros colhem. E é assim que acontece. Às vezes alguém chega aqui e é você que vai colher o fruto, é você que vai fazer a colheita, mas de uma semeadura de alguém lá atrás. Então, a lei da semeadura, né, e da colheita, ela acontece tanto no mundo natural, no dia a dia, no natural, em coisas simples, como também no mundo espiritual. Então, hoje, se você é próspero, e eu estou falando de prosperidade no sentido mais amplo da palavra, se você é próspero, tem bens, tem paz, tem saúde, tem alegria, tem tranquilidade, é sereno, né? E tem tantas coisas. Isso pode ser, irmãos, colheita de uma semeadura feita lá atrás, e você sequer percebeu, porque o sobrenatural de Deus aconteceu na sua vida de forma natural. Esse é o grande, o grande ponto, é a parte principal. Quando as coisas acontecem com esse peso, vamos dizer assim,
é sinal de que a nossa vida, ela está em Deus, estamos íntimos de Deus, sensíveis à voz de Deus, o tempo todo, e a gente percebe as realidades. Eu vou revelar a vocês aqui uma mania que eu tenho, né? Eu tenho uma mania de, quando eu tenho que tomar uma decisão, eu vou externando, né? Vou dizendo, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí chego para alguém que está fora daquele contexto e digo, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou fazer. Só que entre esse momento que eu digo que vou fazer e até o momento de fazer, eu já pensei em várias alternativas. E aí quando chega lá, tudo acontece da melhor forma possível, né? Então a ideia é que ao invés de eu guardar tudo para agir naquele momento, eu vou conversando, externando, para naquele momento de agir. E eu tenho observado, no meu caso, que isso é uma forma também de semear, porque eu não tomo a decisão, tento não tomar a decisão mais errada, né? Aí vou na decisão mais acertada, e isso produz fruto lá na frente, e eu nem percebo, às vezes depois é que as pessoas comentam. Mas a ideia aqui é que as coisas aconteçam de forma natural. A ideia não é fazer com interesse. Eu vou semear aqui porque eu sei que lá na frente eu vou colher. Eu vou semear aqui porque lá na frente eu vou ter, eu vou adquirir, né? Lá na frente eu vou ter paz, eu vou ter alegria. É por isso que há um questionamento com relação à ação social. Vocês sabiam que tem gente que faz o bem para se sentir bem? Ele não faz o bem visando o bem-estar do outro. Ele faz o bem visando o seu próprio bem-estar. Porque ele diz, agora eu estou bem. Eu estou bem porque eu fiz o bem. Então a lei da semeadura não tem nada a ver com isso. A lei da semeadura é você agir naturalmente, né? É você produzir os frutos do Espírito, que acontece de forma natural. E esses frutos, lembrando, não são os resultados, são as ações, são os seus atos. E isso vai produzir para você colheita lá na frente. A gente precisa estar atento a isso. E quando nós entendemos essa realidade, a gente se enquadra no que diz lá em Mateus 19, 29, quando diz, né? Quando diz, se você deixar pai, mãe, né, mulher, filhos, terras, por amor de mim, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Mateus 19, 29. Então, meus amados irmãos, Deus fornece a semente e Ele mesmo ordena as estações. Tudo que eu e você precisamos fazer é semear. Semear e colher. Semear e colher. Deus faz todo o resto. Alguém aqui já plantou jaca alguma vez? Quem já plantou jaca aqui, levante a mão. Você conhece alguém que plantou jaca? Não conhece? Você já viu alguém adubar o pé da jaca? Você já viu alguém molhar o pé da jaca? Mas você vê, todo ano você vê jaca nas feiras, né? Então quem é que faz aquela árvore grande crescer, dar aquele fruto delicioso que é a jaca? É Deus, meus amados. Alguém lançou a semente, alguém plantou, né? E se não foi alguém, um ser humano, a semente caiu, alguém comeu e foi largando pelo caminho, né? E aquela árvore floresceu, porque Deus, Ele envia o sol, Ele envia a chuva.
E Ele cria todas as condições para você colher aquela semeadura. Então lembre-se sempre, eu preciso semear. Se eu quero colher, se hoje é tempo de colher, eu preciso semear. Se eu não estou conseguindo colher hoje, porque hoje é o tempo de colher, não é assim que está escrito ali? Hoje é o tempo de colher. Se eu não estou colhendo hoje, é porque eu não semeei ainda. Então eu preciso abrir os meus olhos, a minha mente para essa realidade. Eu tenho que semear, eu tenho que ter ações, eu tenho que ser generoso, eu tenho que fazer algo por alguém, né? E não para me sentir melhor, e não por uma obrigação, né? Aqui Paulo usa a expressão, Deus ama aquele que dá com alegria, relacionado à contribuição financeira, né? Mas Deus ama também aquele que faz com alegria uma ação de generosidade, né? Aquele que faz o bem visando o bem-estar do outro, com satisfação, com alegria. E isso é semear. O tempo de colher vai chegar, e você vai colher das mais diversas formas. Essas formas foi aquela que a gente já relatou aqui, né? Pode ser através de coisas, de adquirir coisas, de aquisição, né? Vamos dizer assim. Pode ser pela paz, tranquilidade. Irmãos, tem coisa melhor do que a paz, do que você deitar a cabeça no travesseiro e saber que fez a coisa certa, que ajuda da forma certa, que foi generoso, que ajudou a um, que contribuiu para o outro e que foi ajudado também. Tem coisa melhor? Não tem. Não tem coisa melhor do que semear. Aliás, melhor do que semear é colher, né? Mas para colher tem que semear. Então, o que você plantar, você vai colher. Isso aí, né, é uma matemática. É exato. O que você plantar, você vai colher. Se você plantar arroz, você vai colher arroz. Se você plantar feijão, você vai colher feijão. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar, semear, né, bem-estar, você vai colher bem-estar. Então eu preciso semear, porque a própria palavra de Deus, lá em Mateus 13, 12, ele diz, né, que a importância, né, de oferecer, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Então melhor é dar do que receber. Tem uma música, né, uma música secular, que diz o seguinte: seu é aquilo que você dá. Então o que você retém não é seu, o que você esconde não é seu, o que você só quer para você, o que você guarda, isso não é seu. Agora o que você oferece, o que você dá, né, o que você favorece, isso é seu. Você repartiu, né? Você praticou a liberalidade. Você não foi avarento, não foi mesquinho, mas você produziu na vida de alguém a semeadura. Você produziu na vida de alguém a alegria, o amor. Então você só vai colher amor, só vai colher alegria se você semear, né? Semear a boa semente. Bom, a gente está falando nesse aspecto, né? Até das relações pessoais. E a semente do Evangelho? Como você imagina colher os frutos de pessoas rendidas aos pés de Cristo? Semeando a semente do Evangelho. Então vai ter que semear, não tem para onde correr. Vai ter que semear, irmãos.
É maravilhoso a gente chegar num lugar e encontrar já plantado, né? O milho já crescido, ou o café, ou a jaca que ninguém planta, mas está lá a jaca. É só subir no pé. Aliás, até para colher é complicado na jaca, né? Mas é muito fácil. Mas colher, semear, lançar semente, trabalhar aquela terra, né? Regar aquela planta, trabalhar a vida daquela pessoa, acompanhar, estar sempre perto, estou orando por você. Eu quero colher aquele fruto, mas eu preciso fazer esse esforço. Então, semear, tanto está nos atos de generosidade, tanto está no lançamento da semente do Evangelho, nas boas novas de salvação, tanto está nas ações que você tem no dia a dia, naquilo que você faz para o bem-estar do outro, naquilo que você faz que faz aquele outro se sentir bem, faz aquele outro se sentir assistido, acolhido. Então, eu preciso semear para chegar o tempo de colher. Meus amados, que nós tenhamos essa compreensão. O desejo do meu coração e a minha oração é que todos saiam daqui refletindo sobre isso. E eu quero que você preste atenção no seu dia a dia. Você começa a fazer uma classificação, uma lista, né? Um paralelo. Ali, você faz uma listinha, né? Das suas ações. Quando essas ações foram semeaduras? Quando esses momentos também foram momentos de colheita? E você vai perceber que você é o principal agente transformador a serviço de Deus neste mundo. Olhe só, é só observar os tempos que nós estamos vivendo. Esse tempo turbulento, né? De tantas notícias, política, esse tempo agora, como nunca aconteceu no Brasil, que eu tivesse, né, notícia, já teve outros momentos, e nós somos os agentes transformadores das realidades lá fora. Para isso, eu preciso semear, porque eu só vou conseguir colher, só vou conseguir chegar no tempo da colheita, se eu lançar a boa semente. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos ficar de pé. Senhor, muitíssimo obrigado, Deus, porque o Senhor, mais uma vez, nos abriu os olhos, a mente, e o Senhor nos faz pensar nesta noite na importância de semear. Nos ajuda, Senhor Deus, a fazer isso no nosso dia a dia. Nos ajuda a estar atento, Senhor, à Tua voz, ao Teu comando, Deus, às Tuas orientações, à Tua condução, para que o sobrenatural do Senhor aconteça na nossa vida de forma natural, espontânea, nas nossas relações, no nosso caminhar, nas nossas atitudes, Senhor, para que assim, Deus, entendamos a real necessidade de semear. Para chegar o tempo da colheita, temos a alegria de ver os frutos produzidos pela ação feita lá atrás. Senhor, muitíssimo obrigado, Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Abençoa a Tua igreja aqui neste lugar. A Tua igreja que tem produzido muitos frutos, que tem colhido, Senhor Deus, muitos frutos ao longo desses anos todos, Senhor. E está sempre pronta a colher, porque tem semeado dia a dia, Senhor, a Tua boa semente, a semente da salvação, a semente da generosidade, a semente do amor, da alegria, da paz. Continua, Deus, forjando e preparando a Tua igreja para o tempo da colheita, para mostrar
os seus frutos com alegria, para dizer, Senhor Deus, o quanto foi bom, o quanto foi prazeroso fazer a tua vontade, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nos leva em paz aos nossos lares e nos dá uma noite de paz. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.